O sangue engrossa, o colesterol sobe, o cafezinho demais, cigarro, de repente uma agressão ao fígado, né? Que é a bebida, e o cara vai pro lado abaixo. Aí vai embora rápido. Pessoal, o Korfball foi criado em 1902 na Holanda. Ele é um jogo holandês. Porém, em 98, né, eu descobri esse jogo na Universidade de Castelo Branco, onde eu era estudante, como uma atividade recreativa, e observei que ele possuía regras pedagógicas, né? Atualmente o Korfball no mundo ele tem uma outra perspectiva, ele tem uma perspectiva competitiva, até porque ele está pleiteando uma vaga nos Jogos Olímpicos. Mas o nosso trabalho no Brasil é diferente de qualquer outro país. Nós introduzimos regras pedagógicas, abrasileiramos o Korfball, tá? Para que ele seja acessível a todas as pessoas. A nossa proposta é educacional. Nós não estamos aqui para formar atletas, para colocar nas Olimpíadas. Não é esse nosso trabalho no Brasil, que é diferente de qualquer outro país praticante. Atualmente são 62 países praticantes no Korfball. Inclusive nós recebemos muitas críticas no mundo do Korfball por ter introduzido outras regras. Uma das regras que nós introduzimos com grande sucesso e até dentro do sistema penitenciário é a regra do palavrão. No Korfball brasileiro não é permitido falar palavrão. Se falar palavrão é pênalti. E é muito gratificante você ver pessoas que usam no seu palavreado o palavrão como o cotidiano, né, se modificar através do Korfball. Então, baseado nisso, o Robinho, aquele Soares, aquele que andou mordendo a orelha lá do jogador aí qualquer, o Neymar, com certeza estariam as equipes deles. Agora, interessante a cultura, né, introduzir isso no país, né, além de cultura, o esporte e cultura também, não adianta negar que é. E isso vem ajudar bastante, até mesmo pelas regras impostas, criadas ou não, você pode criar quantas você quiser.